Sim, muito obrigado. Eu vou fazer uma breve abertura. Isso é sobre censura, supressão nas eleições de 2020. Nos aprofundaremos no que passa sobre o Facebook, Twitter, sobre as plataformas, as decisões que tomam, como tomam, podemos fazer melhor, precisamos fazer melhor. A primeira coisa sobre a qual quero falar é o risco à saúde associado com as mídias sociais. Uma pesquisa do Pew Research Center de 2018, com 750 de 13 aos 17 anos de idade, encontrou que 45% estão online constantemente, 97% usam as plataformas das mídias sociais, como YouTube, Facebook, Instagram ou Snapchat. Por que estamos tendo essa audiência? O problema que acontece é que as pessoas gostam e usam. O problema é que elas são mais bem-sucedidas do que nos seus sonhos mais profundos e eles não estão tomando decisões que ofendem as pessoas na esquerda e da direita. E o que estamos tentando fazer é olhar na seção 230 e ver se precisa ser modificada, porque a seção 230 basicamente permite às plataformas de mídias sociais, como o Twitter e o Facebook, a passar informações sem responsabilização jurídica. Se um jornal faz algo que você não gosta, você acha que ele te ofenderam de alguma forma, pode processá-los. No programa de notícias, se algo está fora do certo, um político, você pode processar. Essas empresas têm proteção de responsabilização quando se trata do conteúdo que seus usuários se envolvem. Você pode processar a pessoa que deu o tweet, mas não pode processar o Twitter por dar acesso a essa pessoa ao mundo em termos do que eles dizem. Temos que encontrar um meio de garantir que quando o Twitter ou o Facebook tomam uma decisão sobre o que é confiável e o que não é, o que deve ser mantido e tirado, que há transparência no sistema. Eu acho que a seção 230 tem que ser mudada, porque não podemos sair daqui sem mudança. Mas em 2019, um estudo de mais 6.500 entre 12 e 15 anos de idade dos Estados Unidos, aqueles que passam mais de 3 horas por dia em mídias sociais podem estar em alto risco de ter problemas mentais. Outro estudo, 12.000 entre 13 e 16 anos de idade na Inglaterra, que o uso das mídias sociais mais de 3 vezes ao dia traz problemas à saúde mental e ao bem-estar de adolescentes. Os estudos também observaram ligações entre altos níveis de uso de mídias sociais, depressão ou ansiedade. As verificações de millennial médias em seus telefones são 157 vezes por dia. Eu sei que um membro do Senado, eu não sei onde estamos. A mídia social é feita para prender a atenção com psicologia, criando um vício, uma mistura de vícios para o seu usuário. A técnica, uma técnica que utiliza de atualizar e passar mecanismos assim é como de uma máquina de apostas e precisam de validação social com feedback positivo, o número de likes que o conteúdo obtém, gamificação nas interações sociais, para que eles sempre voltem. Por exemplo, o que causa mais preocupação, passar vários dias sem dois usuários interagir. Essas tecnologias tentam nos manter envolvidos. E quanto mais estamos envolvidos com a tecnologia, mais anúncios beneficiam a empresa. É uma boa prática comercial? Talvez sim. Cria problema à saúde com o tempo. É algo que devemos olhar. Outro aspecto desse debate, essas empresas ou os jornais, as estações de TV que têm o poder, elas têm o poder, organizações da mídia que têm regras e regulamentações, e a mídia atual não tem. Há regras sobre uma estação de televisão, o que ela pode fazer, regras sobre o que um jornal pode fazer.
E o que eu quero descobrir, se você não for um jornal, no Twitter ou no Facebook, por que você tem controle editorial sobre o New York Post? Eles decidiram, e talvez por uma boa razão, não sei, que o New York Post, os artigos do New York Post sobre Hunter Biden precisavam ser marcados, excluídos de distribuição ou dificultados de serem encontrados. Para mim, parece que você é o editor final. A decisão editorial do New York Post de postar a história foi suprimida pelo Twitter e o Facebook de diferentes maneiras para impedir a sua disseminação. Agora, se isso não é tomar uma decisão editorial, eu não sei o que seria. É algo quando você faz na sua vida privada. Nikki Haley fez um post sobre suas preocupações sobre os votos por correio. Foi marcado como algo, uma reivindicação que não foi legitimada. Eu vou ler para você. A próxima pergunta a ser feita é por que um crime ter dúvidas sobre o Holocausto? Por que alguém que escreve sobre dúvidas está na prisão enquanto insulta o profeta é permitido? Agora, isso é o Ayatollah. Ele está dando opinião, dando dúvidas sobre o Holocausto, que não deveria ser um crime. Ele está abertamente chamando a destruição de Israel. Seu regime tem esse tweet, basicamente, pode ser multiplicado. Nikki Haley disse, apesar do que a mídia nos diz, a fraude eleitoral acontece e as políticas como coleta de cédulas e cédulas por correio para pessoas que não solicitam tornam mais fácil. Isso precisa parar. Essa reivindicação sobre fraude eleitoral está em disputa. Mas essa é a sua opinião. Ela acredita, como eu, que as cédulas por correio está propensa a fraude. Você não pode verificar a assinatura. E se enviamos as cédulas para o mundo que não são solicitadas, você não tem um sistema de verificação de assinatura que pode ser confiado. Em fato, leva a coletar cédulas para propósitos ruins. A pergunta para nós como um país é em que ponto as decisões feitas por essas organizações cruzam uma linha. Em que ponto elas têm que assumir responsabilidade que a seção 230 protege e as pessoas que vão testemunhar. Eu considero seus produtos mudaram o mundo. Na maioria, para o bem. Nós somos capazes de interagir uns com os outros, conversar uns com os outros, compartilhar experiências de vida. Somos capazes de nos comunicar em tempo real com os vizinhos, amigos e os oponentes. O que pensamos com a tecnologia torna instantâneo e pode literalmente iluminar o mundo. A seção 220 foi desenvolvida para permitir que essas tecnologias floresçam. No começo, se você processasse o Twitter ou o Facebook por conteúdo num post, um tweet, eles eram responsáveis por que alguém disse ou sentisse ou fizesse. Então, a empresa não estaria mais existindo. As empresas estão tentando nos ajudar com a pornografia infantil. Temos o ato Earn It, ser capaz de manter proteções de responsabilidade quando se trata de exploração sexual, sites de mídia social, de predadores sexuais. E esse comitê passou uma lei que você só pode manter isso. Essa proteção da responsabilização, de fato, se você usar melhores práticas comerciais. E é onde eu acho que precisamos chegar. Minha esperança é que mudamos a seção 230 para incentivar que as plataformas de mídias sociais saiam com padrões que sejam transparentes e opacos, que nos permitirá fazer julgamentos sobre seus julgamentos. Que verificam os fatos, sejam conhecidos, que os padrões da comunidade, que os estabelecem os seus vieses e dá alguma direção para essas empresas
porque elas têm quase uma tarefa impossível. Elas estão literalmente tentando se envolver e nos dizer o que é confiável e o que não é, com base em comentários das notícias ou tweets de políticos ou cidadãos comuns. Ninguém numa sociedade livre nunca teve essa responsabilidade antes. E a pergunta é: como você controla essa responsabilidade? Eu não quero que o governo assuma o trabalho de dizer à América quais tweets são legítimos e quais não são. Eu não quero que o governo decide que conteúdo assumir e derrubar. E todos estão em uma categoria. Quando você tem empresas que têm o poder de governos, mais poder do que a mídia tradicional, algo tem que ser dado. E eu espero nessa audiência hoje que podemos encontrar um acordo. A sessão precisa ser mudada, não podemos permitir à indústria, devemos fazer com que elas desenvolvam boas práticas contra terrorismo, exportação de crianças. E quando olhamos as práticas comerciais dessas empresas através de um prisma de saúde, algumas suas práticas precisam ser modificadas porque pode ser viciante. Pensávamos que tabaco era bom por algum tempo. Enviávamos até para os soldados em combate. Depois aprendemos sobre a natureza viciante do tabaco e mudamos nosso pensamento sobre o público e o produto. Essas plataformas podem ser viciantes se usadas frequentemente. Eu não sei se podemos ir aí, mas eu sei que a seção 230 existe hoje. Tem que falar. E eu acho que os republicanos e democratas se preocupam sobre o poder que está sendo usado pelas mídias sociais no dizer o que podemos ver e o que não podemos, o que é verdade e o que não é. Na extensão que é a seção 230, na minha visão, tem que ser reescrita. Esse é o propósito dessa audiência, encontrar um modo de seguir em frente para a mudança quando se trata das plataformas de mídias sociais e a seção 230. A mudança virá. Com isso, senador Blumenthal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado por ter essa audiência hoje. Eu estou ansioso para cooperar com vocês, não só nessa audiência, mas no Congresso, na lei Earn It e outras medidas, porque você está absolutamente certo. A mudança deve chegar às mídias sociais. O fato é que nós encontramos hoje em um momento sem precedentes e precário na história americana. Diariamente, os choques, o presidente choca a nossa consciência e muda as fundações da nossa democracia usando um megafone poderoso, as mídias sociais. O presidente usou esse microfone para espalhar falsidades e tentando virar a vontade dos eleitores. Todos os dias, novas ameaças e teorias da conspiração sobre cédulas por correio, máquinas de votação, mentiras que contradiz toda a segurança das eleições. E os oficiais e os advogados e usa esse megafone potencialmente para bloquear uma transição pacífica de poder. Agora, Sr. Zuckerberg, Sr. Dorsey, vocês construíram ferramentas aterrorizantes de persuasão, manipulação, com poder muito além de barões da última era. Vocês têm tido muitos dados sobre as nossas vidas particulares, promovendo discurso de ódio, supressão de eleitores e uma grande responsabilidade cívica e moral, usando esses instrumentos, sua influência, para não ferir nosso país. Eu reconheço as etapas. São etapas pequenas que vocês estão fazendo. Espalhamento de informação errônea, incendiária e destrutiva ainda está nas suas plataformas e em outras. Em fato, o Google deu um passe para a audiência de hoje. Está sendo recompensado por esse comitê, mesmo fazendo menos que vocês têm feito. As ações recentes que vocês tomaram, de fato, são simplesmente verificar a verdade do que aparece na plataforma, frequentemente a supressão de eleitor e
informação errônea, incendiária, e vocês tentaram reduzir o espalhamento. Isso não é censura, é responsabilidade moral e cívica. Agora, eu acredito e eu espero que o presidente concorde que nas eleições, no Big Tech, sobre problemas de antitrust, as preocupações de privacidade, na seção 230. De fato, eu queria muito que haja uma quebra dos gigantes tech, porque o seu uso está sendo ruim e o seu poder. Porque partindo, por exemplo, o WhatsApp, o Instagram, separando proteção de privacidade rigorosa, porque os consumidores devem ter controle sobre seus dados. E a reforma da seção 230, uma significativa, incluindo possivelmente repelir em grande parte, porque a sua imunidade é muito ampla e vítimas dos seus danos merecem um dia no tribunal. Mas essa audiência certamente não é o procedimento sério que precisamos, deve se tornar um show político. Meus colegas parecem querer ignorar as campanhas de má informação estrangeiras com a intenção de interferir na nossa democracia, falando do assassinato do diretor do FBI, Wray, o Dr. Fauci. O que estamos vendo aqui são palavras de luta e discursos de ódio que certamente não merecem proteção de livre expressão. O fato é que o propósito da audiência de hoje parece atrapalhar ou combater o Sr. Zuckerberg e o Sr. Dorsey por tomar ações responsáveis, ameaçando os cortes da seção 230. Censura é realmente algo horrível para essa audiência. O que vocês fizeram foram rotular e verificar os fatos para evitar amplificar informações erradas e para, de fato, impor esses rótulos para alertar as pessoas sobre o que estão consumindo e que pode ser informação errada. E o Facebook derrubou anúncios de Biden em Michigan e da ACLU em Colorado por informação errada sobre os votos. Houve uma ação que afetou ambos os lados. Eu lutei pela a reforma da seção 230 por 16 anos. No meu tempo, como procurador-geral de Connecticut, eu estive com ofensores sexuais, com crianças no Facebook, no MySpace, com o senador Portman. Eu levei a passagem de uma única revisão bem-sucedida até então da seção 230 de parar a permitir traficantes sexuais o ato de impedir traficantes sexuais chamado SESTA. O presidente Graham saiu do comitê do ato, o ato Ernie passou nesse comitê unanimemente. A mudança tem que vir, sem questionamento. A mudança está no caminho e eu quero trazer uma reforma agressiva e focada para a seção 230. Mas não deveríamos estar nesse comitê, não deveria estar interessado em ser um membro da polícia de discurso. Há danos reais e vítimas reais aqui. Em algumas formas, essa audiência é uma traição desses danos reais e vítimas reais deles. Esses danos foram causados pela Big Tech porque vocês falharam na sua responsabilidade, como outros, nessa indústria. Eu quero ver a reforma real que vai permitir que esses abusos sejam reformados, porque as suas plataformas abraçaram o abuso e deram armas para predadores infantis, supremacistas brancos violentos e traficantes de humanos. E eu ouvi histórias horríveis de vítimas. Vocês voltaram atrás nas proteções de direitos civis para muçulmanos americanos, que vivem no medo de milícias armadas, por grupos online privados. Vocês
tem problemas com consumidores e competição, fazendo esse tipo de ação antitrust muito importante. O público americano merece, demanda reforma real e responsabilização, regras de privacidade do consumidor nacionais, princípios antitrust, reformas contra predadores, com poder predatório da seção 230. Eu busco por uma oportunidade para mudança real. E eu acho que vocês podem ver nesse momento colocando o seu poder, o seu dinheiro no lado certo da história. Obrigado, senhor presidente. Bem, obrigado. Muito para se tirar aqui, senador Blumenthal, é ótimo trabalhar com o senhor. Se continuarmos a trabalhar com o senhor, eu manter o controle do comitê, senador Grassley, no próximo ano. Eu encorajo a tê-los nas audiências. É uma conversa em andamento, na extensão que podemos fazer as coisas certas. Sr. Dorsey, do Twitter, você está conosco? Muito obrigado. Muito obrigado aos membros do Comitê Judiciário, a oportunidade de falar com o povo americano sobre o Twitter e as suas preocupações sobre a censura, a supressão de um artigo de notícia específica, geralmente que vimos nas eleições de 2020, na conversa. Nós chamamos hoje por uma decisão de apoio contra o New York Post, com base numa política que criamos em 2018 para prevenir o Twitter de ser usado para espalhar materiais ruins. Esse resultado bloqueou as pessoas de compartilhar o artigo do New York Post. Nós fizemos uma interpretação rápida usando nenhuma outra evidência. Os materiais no artigo foram obtidos através de hackers. Nós bloqueamos de ser espalhados. Na consideração, nós admitimos que essa atitude foi errada e corrigimos em 24 horas. Informamos o New York Post nosso erro e a atualização da política. Agora temos que destravar a sua conta, deletando a tweet de violação original, liberando-os do mesmo conteúdo e o artigo novamente. Nós não temos uma prática de retroativamente desfazer esforços anteriores. Esse incidente demonstrou que precisávamos de uma. Então, criamos uma justa e apropriada. Eu espero que isso ilustre o raciocínio atrás das nossas ações e demonstre nossa habilidade de ter um feedback, admitir erros, fazer mudanças, tudo transparentemente para o público. Reconhecemos que há preocupações sobre como moderar conteúdo, especificamente o uso da seção 230. 3 semanas atrás, nós propusemos 3 soluções para tratar as preocupações focadas nos serviços que decidem moderar ou remover conteúdo. Pode ser expansões da seção 230, novas estruturas legislativas comprometidas com toda a indústria, autorregulamentação, melhores práticas, requisitando processo de moderação e práticas sejam publicadas, processos diretos para apelar decisões e 3, melhores esforços sobre escolha de algoritmo ou sugestões para tratar as preocupações para todos seguirmos em frente. E todos são alcançáveis rapidamente. É crítico, ao considerarmos essas soluções, otimizamos novas startups e desenvolvedores independentes. É um novo campo de jogo para aumentar a probabilidade de competir com as ideias e ajudar a solucionar problemas para seguir em frente. Finalmente, antes de fechar, eu gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre o que vimos durante a eleição presidencial dos Estados Unidos. Nós nos focamos em tratar tentativas de acabar com a integridade cívica, fornecendo contexto informativo e mudança de produto para encorajar maior conversação. Nós atualizamos nossa política de integridade cívica para tratar informações errôneas ou com problemas que podem atrapalhar a confiança das eleições. Intimidação de eleitores ou supressão, confusão pode ser como o voto ou representar afiliações e os resultados das eleições. Mais de um ano, o público pediu que oferecêssemos um contexto adicional para ajudar a informação errada, potencialmente mais aparente. Nós deveríamos ter rótulos em 300 mil tweets em 27 de outubro até 11 de novembro, que representou 2,2% dos tweets relacionados às eleições dos Estados Unidos. Nós também mudamos como o nosso produto funciona a fim de ajudar a aumentar o contexto e encorajar uma consideração mais pensada antes que os tweets sejam compartilhados amplamente.
Estamos avaliando o impacto dessas mudanças para informar o nosso plano de longo prazo. Obrigado pelo tempo e para termos uma discussão produtiva, focada em soluções. Muito obrigado, Sr. Dorsey. Sr. Zuckerberg? Muito obrigado, presidente Graham, membro Blumenthal e membro dos comitês. A última audiência dos últimos meses, falamos sobre a função das plataformas da internet em apoiar a democracia, manter as pessoas seguras e manter os valores fundamentais de liberdade e esperança. As pessoas acreditam nesses problemas e podemos ter conclusões diferentes sobre o equilíbrio. Tentamos fazer o melhor para a nossa comunidade e o mundo, reconhecendo que há problemas. Eu acho que alguns desses problemas, decisões, seriam feitos com o processo democrático e eu quero discutir isso hoje. Primeiro, eu quero atualizar os esforços feitos durante a eleição. No Facebook, nós tomamos a responsabilidade de proteger a integridade da eleição muito seriamente. Em 2016, começamos novos tipos de ameaças e depois de anos de preparação, estávamos prontos para defendê-los contra eles. Construímos sistemas sofisticados para proteger a eleição contra a interferência, inteligência artificial, revisão humana significativa e parceria com a comunidade de inteligência, da polícia, plataformas de tecnologia. Derrubamos 100 redes de atores ruins, tentando coordenar interferência globalmente. Estabelecemos uma rede de verificação de fatos, 60 idiomas, para anúncio político mais transparente no Facebook, incluindo TV, rádio e e-mail. Introduzimos novas políticas para combater a supressão de votos e falta de informação. E ainda a pandemia criou novos desafios, como lidar com informação errada sobre COVID, voto por correio, preparar pessoas para a realidade dos resultados levaria tempo, e como lidar alguém prematuramente declarando vitória ou recusando aceitar os resultados. Em setembro, nós atualizamos as políticas novamente, refletir essas realidade de votos em 2020 e garantir que estamos tomando precauções para essas circunstâncias únicas. Trabalhamos com oficiais de eleições locais para remover reivindicações falsas sobre as condições dos votos, para fornecer informação confiável sobre os resultados. As informações dos votos são postadas, todos os lados, sobre os contextos adicionais são postados para tentar deslegitimizar o resultado. Nós fortalecemos nossos problemas maliciosos, conspiração, redes de conspiração, como QAnon, para prevenir de usar nossas plataformas, organizando violência e prisão civil. Juntos, qualquer empresa privada nos tempos recentes. Isso é o que as pessoas esperam de nós. Estou feliz que, mais do que vemos até aqui, nossos sistemas foram bem, mas a interferência na eleição ainda é uma ameaça que nunca foi totalmente solucionada e vamos continuar a melhorar em cada eleição. Nossa integridade trabalha confiar em meia história. Nós também temos um programa para encorajar as pessoas a tomar parte da nossa democracia. A maior campanha de informação de eleitores na história. 140 milhões de pessoas visitaram o nosso centro de informações de voto, incluindo mais de 33 milhões só no dia da eleição. Nós estimamos que ajudamos mais de 4,5 milhões de pessoas a registrar para votar. E ajudamos os estados a recrutar 100 mil trabalhadores nas eleições. Isso foi feito de forma transparente, não partidária, um comprometimento em andamento para apoiar o processo cívico. E além desses esforços do Facebook, a minha esposa Priscila e eu doamos 400 milhões de dólares para apoiar os oficiais das eleições no país e garantindo que eles tenham a infraestrutura necessária para permitir que todos votem seguramente durante a pandemia. Meu último testemunho, as pessoas nos julgaram pelo desempenho durante essa eleição. E agora eu acredito que toda a história não foi lidado com um comportamento ruim nas plataformas. Também fomos engajados mais civicamente. Eu estou orgulhosa do que fizemos para apoiar a democracia e eu estou pronto para as discussões. Eu também quero falar da oportunidade de discutir a regulamentação da internet. Eu acredito que devemos atualizar as regras para o conteúdo na internet, eleições, privacidade, portabilidade de dados. Há questões importantes aqui. Quem deve ser responsável pelo que as pessoas dizem online? Qualquer sistema funcionar, precisa ser um processo transparente, as pessoas sentem que possam confiar. É difícil, especialmente visto que o país está tão dividido. É o único modo de tratar esses problemas. Os desafios são mais profundos do que a plataforma. Como vamos equilibrar equidades sociais
como expressão livre, segurança pública e privacidade. Eu acredito que vamos nos beneficiar de uma orientação dos oficiais eleitos e vamos discutir hoje. Muito obrigada a ambos. Temos uma rodada de 7 minutos, mas sempre tento ser um pouco liberal com o tempo, porque é algo importante. Vamos entrar, Sr. Dorsey, você pode ir primeiro, então o Sr. Zuckerberg. Quando você ouviu que a declaração de abertura do senador Blumenthal e a minha, o que você entendeu? Eu acho que vocês realçaram que estamos num algo que parece impossível. Nós devemos ajudar a aumentar a saúde da conversa pública, ao mesmo tempo garantindo que muitas pessoas possam participar. E para fazer isso, nós precisamos de políticas para que as pessoas se sintam seguras e livres para se expressarem, para minimizar ameaças de abuso, assédio, informação errônea, de campanhas organizadas para artificialmente amplificar ou influenciar uma conversa particular e que criação de política, que a sua aplicação é desafiadora, mas também mais ou menos opaca para o público. E eu acho que temos uma lacuna aí. Temos transparência sobre as políticas, não temos transparente sobre como operamos a moderação de conteúdo, o raciocínio atrás disso. E seguindo em frente, nós temos mais e mais decisões, nas nossas decisões, há operações, movendo algoritmos, que é difícil explicar enquanto tomamos decisões, trazer transparência sobre essas decisões. E é por isso que eu acredito que devemos ter mais escolha em como esses algoritmos são aplicados ao nosso conteúdo, se usamos de modo algum, ou desligamos, ou temos claridade sobre os resultados que estão projetando e como afetam a nossa experiência. Sr. Zuckerberg, rapidamente, o que o senhor ouviu? Senador, eu ouvi que há problemas sobre a moderação de conteúdo, assim como outras áreas, e, francamente, eu estou otimista com as declarações que podemos seguir em frente e atualizar algumas das regras para a internet nessas áreas. Eu espero que podemos fazer isso por muitos anos e nas próximas declarações parece que pode ser um termo comum sobre um progresso real que pode ser feito. No meu ponto de vista, a pergunta para nós é, quando se trata, chega o momento de marcar conteúdo, se é confiável ou não, vocês acreditam que o governo deve fazer isso? É uma solução onde o governo estabelece o esquema regulatório que fala sobre o que deve ser colocado ou retirado? Eu acho que não. Eu acho que seria um desafio. Sr. Zuckerberg, concorda? Senador, por certos tipos de conteúdo ilegal, eu acho que pode ser apropriado para ter regras claras sobre isso, mas de lá dos danos claros, incluindo exploração infantil e áreas como essas, terrorismo, eu concordaria com seu sentimento que não é algo que o governo deve ser decidindo, uma peça de conteúdo, uma base por peça. Se você tira o governo da imagem, pelo menos não nas áreas criminosas, devemos deixar para a indústria vir com as melhores práticas industriais em termos de como moderar conteúdo. Eu acho que precisamos nos alinhar com o problema que estamos tentando solucionar. Há muitas soluções para solucionar esses problemas, mas eu acho que também temos que nos focar os esforços no que vai ter mais impacto. Acreditamos que o maior impacto vai ser encontrado em como lidamos com os algoritmos, como usá-los, porque eles são responsáveis por nos mostrar o que vemos e o que não vemos, e precisam ser mais... Deve haver mais escolha no seu uso. Você concorda, Sr. Zuckerberg? Senador, eu acho que há uma função
para a regulamentação no processo, mesmo se não definindo uma base de peça por peça de conteúdo. Umas áreas que eu advogo é a regulamentação sobre transparência. Vai além de só o que as políticas são e o que o processo é, mas também vai em direção aos resultados. Como exemplo disso, todo trimestre, o Facebook libera um relatório de forças de padrões da comunidade, com um relatório de transparência que passa por cada categoria de dano potencial que rastreamos: terrorismo, exploração infantil, incitação à violência. Eu não quero interromper, mas quem estabelece esses padrões? Senador, nós temos uma equipe de política que se consulta com vários intervenientes diferentes, fora dos grupos, temos feedback é conhecido publicamente? Eu acho que sim, senador. O chefe de política de conteúdo testemunhou publicamente várias vezes. Quando se trata de verificação de fatos, você nos daria uma lista de pessoas que faz verificação de fatos? Sim, senador. Nós trabalhamos com várias organizações independentes que são acreditadas pelo Instituto Poynter. Eles incluem Reuters, Associated Press, Agence France Presse, nos Estados Unidos, USA Today, factcheck.org, Science Feedback, PolitiFact, Check Your Fact, Lead Stories e Dispatch, nos Estados Unidos. O público deve saber quem estabelece esses padrões da comunidade, como são estabelecidos, quem faz a verificação de fatos. Eu acho que é um longo caminho para as pessoas terem um melhor entendimento das decisões que vocês tomam. Sr. Zuckerberg, você acha que o seu produto pode ser viciante? Senador, nós certamente não criamos o produto desse modo. Nós desenhamos o produto para ser útil e significativo. Essa não é a minha pergunta. Minha pergunta parece que há muita evidência médica que as mídias sociais têm uma natureza viciante. O senhor concorda? Senador, não acho que a pesquisa é conclusiva, mas há uma área que cuidamos, estudamos. Não queremos que os nossos produtos sejam viciantes, queremos que as pessoas usem por ser significativos. Nós tomamos medidas para garantir que isso seja o caso. Por exemplo, nós não damos à equipe que está fazendo o feed de notícia passando quanto tempo as pessoas passam os nossos produtos, aos memes e informação ruim e como nós operamos, mas meu objetivo é ajudar as pessoas a se conectarem, encontrar conteúdo, interações que vão ser significativas para elas no nosso serviço. Nossa visão é que se podemos entregar isso em longo prazo, a pessoa, serviços úteis vão usar mais, mas eu não acho que essa empresa deve ser otimizar só para fazer as pessoas passar mais tempo possível lá. Vocês viram o filme Social Dilemma? Estou familiar com isso. Vocês viram? Você viu, Sr. Dossi? Não, eu não vi. Eu diria que os dois deveriam ver. É o que eu acho que vamos fazer com o comitê em relação ao tempo. Eu espero que perguntar uma pergunta mais diretamente. Se os sites de mídia social são viciantes, tem um componente da saúde pública que deve ser tratado. Por anos, tabaco foi algo grande e agora não é mais. A ciência médica nesses websites estão se tornando uma preocupação hoje, particularmente entre crianças. E que você pode manipular quantas vezes você assiste, e você pode estabelecer esses sites para que as pessoas interajam constantemente. Então, para ambos, eu agradeço. Venham ao comitê, temos um longo caminho. Eu não acho que o governo precise regular o que pensamos ou dizemos. Nós temos que estar no jogo aqui. Eu vou terminar com essa última pergunta. Vocês apoiam a mudança 230, seção 230?